Boa noite, juventude. Graça e a paz de Jesus, amém? Da última vez que eu trouxe a mensagem, eu falei que estava muito nervoso. Obrigado, amor. Em trazer a mensagem. E novamente, igual. Mas já de antemão, eu quero convidar vocês a abrirem os seus corações para refletirmos nas consequências, nos frutos de uma fé obediente. Então, abram as suas Bíblias comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis é o livro das origens. Em Gênesis, nós somos apresentados a um Deus que é soberano, que cria todas as coisas, mas que, ao mesmo tempo, se relaciona com a sua própria criação. Nós vemos um Deus que, mesmo diante, em face do pecado da sua criação, já tem preparado o proto-evangelho, ou seja, o nascedouro daquele que seria o evangelho de Cristo. E, para além disso, nós vemos um Deus que cumpre esse propósito, formando alianças com os patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó. E, para além disso, o relato de Gênesis em mostrar a soberania de Deus, em nenhum momento busca mostrar cientificamente como Deus ordenou que todas as coisas viessem à existência. Porque, a priori, estamos falando de um relato que é trazido para uma sociedade judaica, primitiva, e que há 4 séculos estava sendo escravizada pelo povo egípcio. E imersos a essa cultura egípcia, o povo, em sua maior parte, já tinha se encontrado politeísta. O relato de Gênesis se torna, portanto, um retorno à fé genuína. É um retorno ao Deus verdadeiro, ao Deus dos pais deles, dos seus patriarcas. Novamente, Abraão, Isaque e Jacó. Veja, o relato, ao apresentar esse Deus em sua soberania, contraria a própria percepção de deidades que os egípcios, os babilônios e os fenícios e os sumérios criam naquela época. Eles observavam o sol, a lua, os astros, os animais e adoravam a eles, vendo como uma forma de manipular esses deuses. Mas o Deus que é apresentado em Gênesis para nós, ele é imanipulável pela sua própria criatura. E de uma forma extremamente exaltada do caráter soberano desse Deus, o texto de Gênesis nos mostra um Deus que, pela sua palavra poderosa, chama todas as coisas à existência. E é isso que o capítulo 1 vai tratar para a gente, que vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Veja, nós somos apresentados a um Deus que cria todas as coisas pelo beneplácito da sua vontade, pelo seu amor. E é um Deus que revela que a sua própria criação é boa. É um Deus que, diferentemente das deidades apresentadas no Antigo Oriente, é todo-poderoso a ponto de transcender, a ponto de ser eterno, a ponto de não ser sujeito a tempo, espaço e matéria. Nós vemos um Deus que dá origem à ordem onde havia caos. É um Deus que chama à existência daquilo que nós conhecemos como o próprio tempo, o espaço e a matéria. E veja que esse Deus declara que a sua criação é essencialmente boa. Veja o versículo 31 que vai dizer: e viu Deus tudo quanto tinha criado, e eis que era tudo muito bom. Veja, se Deus cria todas as coisas, e todas essas coisas são boas aos olhos e ao caráter desse Deus que a criou, algo então torna essa criação má. Algo torna essa criação corrupta. E é, em essência, o próprio pecado. O pecado, portanto, é a origem dos conflitos. É a origem do mal, é a origem da guerra, é a origem da fome, é a origem da morte. Mas esse é o propósito de Deus para a sua criação? Não. Veja o versículo 26 e 27, que vai nos dizer: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado da terra, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre
a terra. E criou Deus, o homem à sua imagem Deus os criou. Só o homem? Não. Homem e mulher os criou. A criação, portanto, em essência da humanidade, aqui retrata tanto o homem quanto a mulher. Desculpa. E para que nós possamos olhar para esse Deus Todo-Poderoso, que inocula em nós os seus próprios atributos e termos uma visão de fé obediente, é preciso olhar também para o relato do capítulo 2, 7, 8 e 9, que vai dizer: E formou Deus o homem a partir do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e foi feito o homem alma vivente. Veja, em seu sentido mais poético, a criação que é relatada aqui em Gênesis mostra Deus, assim como o oleiro é capaz de tomar o barro nas suas mãos e moldá-lo, tomar o homem a partir do pó da terra e formá-lo. E para além disso, dar ao ser humano os seus próprios atributos. E é isso que é carregar a imago Dei, ou seja, a imagem e a semelhança de Deus. É por isso que você e eu somos dotados de razão, de moralidade, de intelecto, de amor, de compromisso. E entendemos o que é a beleza e a criatividade. E veja, esse Deus que traz o ser humano à existência a partir do pó da terra, deve reverberar no nosso coração um entendimento fulcral de que você e eu devemos nos moldar conforme esse próprio Deus nos molda. É não ser rebelde como a criação a priori se tornou. E o relato continua dizendo: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado do Oriente, e pôs nele o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar sobre a terra toda espécie de árvore agradável à vista e boa de comer. Aliás, perdão, nem comentei início do caráter da pregação, a tradução que eu estou fazendo aqui é da Almeida Corrigida Fiel, mas a corrigida também vai ajudar a quem estiver acompanhando aí nos celulares, tá bom? Veja, Deus, em sua essência, continuando, versículo 9 vai dizer: além de plantar o homem no jardim, Deus coloca no jardim também a árvore da vida no meio do jardim, e a do conhecimento do bem e do mal. Juntando o versículo 8 e 9, nós percebemos que Deus, para além de criar o ser humano, preocupa-se também em dar ao ser humano, em dar à sua criação magna, um lugar de beleza, um lugar de profunda satisfação ao seu interior, e é isso que significa o termo Éden. Beleza, profunda satisfação. E por que o ser humano no Éden encontra essa satisfação? Porque lá habita a presença de Deus. Veja, o ser humano, então, ao se rebelar contra Deus, jamais pode encontrar essa satisfação genuína para o seu interior. É preciso um religar com Deus, para que o coração do homem possa ser plenamente satisfeito. E nós vemos isso na sociedade contemporânea. O hedonismo do coração, os prazeres que a carne pode dar, jamais satisfazem o coração do homem. A vida do homem sem Deus é uma busca incessante pelo prazer. E veja, Deus, ao plantar o homem, ao colocar o homem no jardim do Éden e dar-lhe esse jardim de beleza, de profunda satisfação, nos faz aludir a um fruto que nós colhemos em uma fé obediente, que é, em essência, a providência de Deus. E para que isso se torne uma verdade íntima ao nosso ser, é preciso entender que a nossa fé, a fé que colhe essa providência de Deus, acolhe apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades que a vida pode levantar. Sejam essas dificuldades emocionais, físicas, espirituais e financeiras. Porque, a priori, você colhe porque você busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E você, então, contempla Deus em sua beleza. E admira e tem o prazer do seu coração na profundidade da satisfação, da santidade que esse Deus pode trazer a você. E isso é frutificado também a partir do entendimento que, trazendo como um contexto aplicativo, não estou dizendo que o relato de Gênesis é figurativo, há diversas interpretações, mas como aplicativo,
Se há uma árvore que é representada por um caminho de vida, e isso a priori significa um caminho de amor, um caminho de obediência, um caminho de santidade, um caminho de ligação com Deus, há também um caminho que representa morte, condenação, pecado, dor, sofrimento e o juízo do próprio Deus. Porque se o homem quer a distância de Deus, é isso que ele vai colher de Deus. E é essa a essência do capítulo 3. Veja o versículo 8 a 12 que vai nos dizer no capítulo 3. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia. Todos os dias o Senhor passeava no jardim, na viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E veja, Deus, sabendo do ocorrido, chama Adão. O texto bíblico diz: e Deus, chamando Adão, disse-lhe: onde estás? E ele lhe disse: ouvi a sua voz ecoar pelo jardim e temi, porque estavas nu. E escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Acaso comestes tu da árvore que ordenei que não comesses? E disse Adão: a mulher que tu me deu, ela me deu da árvore e eu comi. Veja, o mal, em algum momento da história da humanidade, adentra a criação. Utilizando-se de palavras tortuosas, busca atingir o interior da criação magna de Deus, Adão e Eva. E ele continua fazendo isso, em essência, hoje, a nós. E a serpente que é introduzida no capítulo 3, versículo 1, vai mostrar que ela atinge o coração de Eva com um discurso totalmente ardiloso, gerando ambiguidades ao coração de Eva sobre a natureza dela como criatura de Deus, como filha de Deus, e a natureza do Deus que a criara. Perdão, de novo, o copo está meio cheio ainda. Veja, o mal, ao adentrar a criação, gera essa confusão na percepção da natureza do ser humano para o seu Criador e na sua própria essência. E é por isso que existem hoje diversas perspectivas e ideologias. E, aliás, uma fé que colhe frutos para a eternidade com Deus, ela não atina, ela não deve ouvir esse cantar da serpente, porque é, em essência, o que Satanás, com o pecado, perverte sobre a natureza de Deus, sobre a natureza da criação, e não menos importante, sobre a natureza de quem eu e você somos. E não menos importante também sobre qual é o propósito da nossa existência. E aqui, citando o Catecismo Menor da Confissão de Fé de Westminster, o primeiro ponto fala: qual é o propósito final do homem? É louvar e gozar a Deus por toda a eternidade. Veja, esse sentido a priori passa a ser pervertido pelo pecado. O mal adentra a criação utilizando-se de meias verdades, e a bem da verdade, meia verdade já é o suficiente para ser uma mentira completa. E assim, ele atinge o interior da criação, atinge o coração de Adão e de Eva. E eles agora, com seus egos enaltecidos e iludidos por uma teomania de quererem serem iguais a Deus, submetem não apenas a si mesmos, mas a toda a criação a ter que passar pela morte. A criação, a humanidade, se torna então corrompida pelo pecado. E veja, o pecado é tão maldito no sentido literal da sua palavra, que ele passa a gerar vergonha, desprezo. E é por isso que Adão, aquele que tinha dito no capítulo 2, versículo 23, a respeito da sua mulher, quando Deus a cria e a traz a ele: ora, esta agora é carne da minha carne, osso dos meus ossos, e será chamada mulher, porque do homem foi tomada. E diz: Deus, foi a mulher que tu me deu, que me fez pecar. Ela me deu do fruto. E o pecado no coração, ao ser interpelado pela palavra de Deus, ao ser acusado pela palavra de Deus, gera vergonha. E isso, em essência, para aquele que está vivendo a fé, é bom. Porque, em essência, o seu coração
ainda está buscando um arrependimento genuíno. Todavia, nesse contexto, Adão, ao invés de se prostrar na presença de Deus, busca um subterfúgio. E veja, o mal passa a se alastrar em toda a criação a ponto disso se repercutir na família do próprio Adão. Veja, o capítulo 4 vai nos trazer um relato muito breve a respeito do primeiro homicídio. O coração de Caim passa a ter o pecado pulsando purjantemente em seu coração. E Deus, perscrutando o coração de Caim, augurando, prevendo o futuro que iria acontecer, ou seja, o primeiro homicídio, diz a Caim: por que te iras? Por que descaiu o teu semblante? Não é certo que se você fizer o bem, você será aceito? Mas se não fizer, o pecado jaz à porta. E nesse contexto, o pecado sobre ele irá dominar. Mas ele deveria dominar-se sobre o pecado. O texto bíblico continua nos falando, e sucedeu que falou Caim com seu irmão Abel. E havendo eles estado no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Veja, rancor, raiva, ciúmes, ira no coração de Caim é a semente do pecado. E essa semente do pecado, que é aqui, rancor, raiva e ciúmes, pode ser qualquer uma como aplicativo ao nosso coração. E uma fé que obedece ao Senhor colhe como fruto a misericórdia de Deus, porque em essência entende que no seu caráter, na sua natureza, é pecaminosa. E vai ao Senhor, como Hebreus capítulo 4, versículo 16 nos diz: acheguemo-nos, pois, ao trono da graça, em tempo oportuno para alcançar misericórdia. E o relato da humanidade caída, ele é contínuo. E vai se reverberando ao longo da história da humanidade, a ponto da humanidade se corromper cada vez mais. E parece que nós estamos tratando justamente do ano de 2023. Noé, que é a 9ª geração de Adão, é o único que encontra a graça de Deus. É por isso que o capítulo 6, versículo 5 em diante vai nos dizer: e viu Deus que a maldade no coração do homem se multiplicara sobre a terra e que a imaginação dos seus pensamentos era continuamente má. E arrependeu-se Deus de haver criado o homem sobre a terra. E pesou-lhe em seu coração. E disse Deus: destruirei o homem da face da terra, porque me arrependo de o haver feito, e com ele os animais, o gado da terra, os répteis e as aves dos céus. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Veja, em essência somos apresentados ao relato da humanidade gerando ódio no coração de Deus, pelo fato de que essa humanidade que deveria ser boa, a criação em essência se torna má, violenta, corrupta e vai colher como consequência da sua própria atrocidade o juízo de Deus. Mas o texto é enfático em nos dar já um aplicativo. Noé achou graça aos olhos do Senhor e colheu como fruto a salvação de si e para a sua família. Veja, mesmo diante de uma geração iníqua, Noé não se amoldou aos padrões seculares. Isso é possível aos dias de hoje. É possível não nos amoldarmos ao padrão secular do mundo. E é com essa mesma ideia que Paulo, aos Romanos capítulo 12, versículo 2, nos instrui. Texto muito conhecido. E não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, Deus, portanto, passa a falar a Noé e a instruí-lo sobre o que há de vir, sobre o dilúvio futuro. E indo ao capítulo 6 ainda, a partir do versículo 17 e 18, o relato nos diz: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a vida que há debaixo dos céus. Mas eu estabelecerei contigo a minha aliança, e entrarão na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Como dito,
A justiça de Noé não se reverberou apenas para ele. Se reverberou também para a salvação da sua própria família. E a humanidade, ela irá colher o juízo de Deus. Veja, esse juízo, a priori, como mencionado, é dado pelo fato de que a criação, que deveria estar caminhando com Deus, passa a se aliançar ao próprio Satanás. E a humanidade, ao longo das eras, ao longo dos séculos, escolhe isso. Ela prefere estar distante de Deus, no lugar de estar com Ele, preferindo se aliançar novamente, ao longo das eras, ao próprio diabo. E isso é pesado. Nós vemos que Deus traz um dilúvio à terra para julgar a humanidade. Mas a confiança de Noé em Deus, que também nos é apresentada no capítulo 7, versículo 11 ao 12, nos diz: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, naquele mesmo dia, romperam-se as grandes fontes do abismo e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva na terra por 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, porém, entrou Noé, seus 3 filhos, Cã, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres dos seus filhos na arca. Veja, essa confiança que Noé deposita em Deus, ele acolhe para si e para a sua família. E fica também a pergunta se a nossa confiança em Deus, além de salvação pessoal para o nosso ser, tem gerado também essa mesma disposição nos nossos lares. Aliás, o texto também enfatiza lá no versículo 22 que o juízo de Deus agora é vindo sobre a terra. E tudo que tinha fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que havia na terra seca, morreu. E assim foi desfeita toda a substância de carne da face da terra, e foram extintos toda a carne, todo réptil, todo animal, todo gado e toda ave dos céus, e restou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Certa vez alguém já disse que Noé foi o maior evangelista de seu tempo, porque ele salvou em essência toda a sua família. Por quê? Um homem que recebeu a alcunha de ser declarado justo diante de Deus e íntegro, reverberou isso na sua própria família. Certo é que a humanidade, mesmo após o dilúvio, vai continuar se rebelando. Mas, a priori, enxergando para o futuro, o relato do dilúvio é uma prefiguração da própria expiação que há em Cristo Jesus. Mas ainda vamos ver isso. Veja, Noé, diante daquela sociedade corrupta, colhe para si a salvação. Isso se torna como aplicativo também para a nossa fé, porque a fé obediente e firmada em Deus, ela colhe vida em Cristo. E vida abundante, vida para além do aqui e do agora, porque essa vida, em essência, é dada segundo o caráter daquele que a oferece. Se eu oferecer vida ou alguma coisa a vocês, vai ser efêmero, porque vai se acabar. Mas Cristo, que oferece a vida para nós, Ele oferece a vida eterna. E é por isso que mesmo em face da morte, é por isso que mesmo em face da dor, Jesus é capaz de proferir em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E fica a pergunta, para o íntimo do nosso coração, se a fé que nós professamos, ela é real. O Cristo mesmo pergunta, crês tu nisso? Veja, o relato continua nos falando, a partir do versículo 8, que Noé agora passa a acolher a paz da humanidade para com Deus. Capítulo 8, versículo 15 vai dizer: então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca, tu, tua mulher e os teus filhos, e todo o animal que está contigo na arca, de toda sorte de carne, de toda ave, de todo réptil, de todo gado que se move sobre a terra. Traze-os para fora contigo, e sejam férteis e multipliquem-se sobre a terra. Veja, há uma semelhança
nessas instruções de Deus, de Noé a Noé, para com as instruções que ele deu para Adão, lá em Gênesis capítulo 1 e 2. Ele fala para Adão e Eva para serem férteis e se multiplicarem sobre a face da terra. E o que vemos aqui, com a saída deles então da arca, é Deus preservando um remanescente da criação, seja da humanidade, seja de tudo que fora criada. Porque Deus, em essência, valoriza a vida da sua própria criação. Há, portanto, uma restauração, ainda que momentosa, da paz de Deus para com a humanidade. E, aliás, Noé oferece um sacrifício ao Senhor após sair da arca. E esse sacrifício exprime a Deus o significado do próprio nome de Noé, que é, em essência, paz e calmaria. E veja, isso tudo prefigura o sacrifício de Cristo. O homem por si só, ainda que ofereça qualquer sacrifício, ainda que dê a sua vida, ele pode colher paz com Deus? Não. Portanto, o sacrifício que será cabal, que finalizará a necessidade de todo e qualquer tipo de sacrifício, é dado em Cristo Jesus, pela expiação. Isso nos leva, em essência, ao que Paulo fala aos Efésios capítulo 2, versículo 4 a 9. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou, nos ressuscitou, ainda estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Pela graça sois salvos. E nos assentou nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a riqueza da sua graça para conosco e a sua benignidade. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A fé, que colhe esse fruto da salvação, ela colhe também as promessas de Deus. Noé, com a sua família, irá colher promessas de Deus, para si, mas também para toda a humanidade. Porque, como mencionado, é a partir desse remanescente que sobra que Deus irá estabelecer alianças, até que chegue aquele que é a plenitude dos tempos. Cristo Jesus encarnado, sendo o meu e o seu sacrifício propiciatório. O capítulo 9 nos mostra o fruto disso, que diz, a partir do versículo 12, e disse Deus, este é o sinal da minha aliança para convosco e para com toda a alma vivente, por gerações eternas. Veja, Deus está mostrando aqui a essência da sua bondade, em preservar um remanescente. Deus está valorizando a vida. Porque, em essência, a vida que Deus criou, ela era para ser boa. E Deus mostra, então, até mesmo nesse texto, que no futuro haverá uma restauração da sua própria criação. Pastor Rafael, corriqueiramente, cita aqui uma frase de Edson Taylor. Vocês já ouviram ele falar, né? Lembra? Não é tolo aquele que dá aquilo que não pode reter para receber aquilo que não pode perder. Em essência, isso se pode aplicar a vários contextos. Em obra missionária, em cuidado com o templo, sim. Mas, em essência, pode se aplicar também à salvação. Você tem segurança do amanhã? Não. Portanto, entregar a sua vida àquele que pode te dar a vida eterna é o mais lógico de se fazer. Veja, o texto continua dizendo, e o meu arco eu tenho posto na nuvem, e esse será, por sinal, o meu concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá esse arco nas nuvens, e então eu me lembrarei do meu concerto e da minha aliança que está entre vós e com toda a alma vivente, e as águas jamais se tornarão a se tornar dilúvio para destruir a carne que há na terra. Veja, Deus valoriza a vida. Deus estabelece uma aliança conosco em Noé para valorizar a sua própria criação, em não destruí-la mais. E se Deus valoriza a vida, quiçá nós. Nós temos que valorizar os dons e talentos um do outro, porque, em essência, esses dons e talentos que temos aqui dentro da igreja reverberam em glorificação do nome do próprio Deus. Não é necessário rixinha, não é necessário inveja. Você e eu temos dons particulares que Deus dá a cada um. E valorizando isso, a essência do que Deus dá a cada um, estamos valorizando também a vida de uns dos outros. E valorizar também a vida daqueles que ainda estão lá fora, daqueles que ainda necessitam ser alcançados pela mensagem da fé.
Porque, em essência, aqueles que ainda não foram alcançados pelo Cristo no qual nos alcançou, podem ser revestidos de dons e talentos para a glória de Deus. E é com essa essência que vemos que, se a circuncisão no Antigo Testamento representa a aliança de Deus para com o povo, e o sábado representa a aliança de um descanso do homem em Deus, o arco-íris representa novamente o valor da vida. Isso, em essência, é assambar com o plano da salvação, o que nos leva diretamente a João 3,16. Todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, o plano da salvação é dado a todos que creem e recebem Cristo como Senhor e Salvador. Não é apenas para um grupo teológico que diz que tem a melhor soteriologia e define que o mundo aqui é um mundo de gente eleita e um mundo de gente não eleita. Isso, em essência, é uma violação ao texto bíblico. O texto bíblico está nos dizendo que a salvação aqui é oferecida para todos. É preciso crer e crer no íntimo do seu coração. É essa a essência de João 3,16. E caminhando para o final, nós vemos que a fé que colhe esse fruto de João 3,16, que colhe a salvação que há em Cristo, colhe a segurança dessa salvação que é eterna. E veja, essa salvação a priori é colhida, esse fruto de segurança, porque ela não depende de você. Como dito, ela depende e é dada a priori segundo o caráter daquele que a oferece. E veja, a obediência, a fé em Deus, passa a ser menos pesada, porque o maior jugo Ele carregou por mim e por você. O peso da morte, o peso do distanciamento de Deus, o peso da condenação, o peso daquele que desceu ao abismo, desceu à sepultura, está incutido em Cristo. E em mim e em você, pela graça de Deus, está incutido o dom da vida eterna. Que Deus nos ajude, queridos, a frutificarmos esses entendimentos e a colhermos essa fé e os seus frutos que reverberam em salvação para si, para o seu núcleo familiar e também para todos que estão aí fora. Uma fé que obedece ao seu Senhor, porque em essência entende que Ele primeiro te amou e você e eu devolvemos isso como gratidão a esse Deus. Amém? Feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai, em Tua presença, ainda aqui, com os corações abertos diante da Tua palavra, te agradecemos, Senhor, por esse momento de culto, por esse momento de louvor, por esse momento de adoração à beleza da Tua santidade. Te pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude a colhermos uma fé fundamentada em Ti. Uma fé, Senhor, que permanece independentemente, Pai, das doutrinas que se aparecem por aí. Uma fé que não é efêmera, mas uma fé que permanece e que colhe os frutos da salvação. Uma fé que colhe frutos de amor, de caridade, de benevolência, de misericórdia. Pai, te louvamos na essência da sua santidade e te pedimos que o Senhor e a sua boa mão estejam sempre conosco nas nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.